17. Quero também que você já marque 1 Reis, capítulo 19. Tiago 5, vou fazer a leitura dos versículos 17 e 18, e que você possa também deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos contar a história de 1 Reis 19. Tiago 5, 17 a 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelos cânticos, pela liturgia, pelos textos que nós lemos. E agora também, ó Deus, o Senhor continue a falar conosco por intermédio da Tua Palavra, Deus. Nós colocamos na Tua presença, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Elias, um homem semelhante a nós. Chama atenção, nosso tema é como um de nós. Essa é a primeira passagem que veio à minha mente quando nós estávamos pensando sobre esse tema. E esta frase, Elias era semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, está bem próxima de um momento histórico. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E diz o texto que depois Elias orou para que chovesse e a terra recebeu essa chuva. Elias, um homem semelhante a nós. Nós podemos pensar que Elias então era o super-homem? Não, ele era semelhante a nós, também no que se diz respeito a fraquezas. Pedi para os irmãos deixarem aberto 1 Reis 19, porque essa passagem de 1 Reis 19 é o texto que vem logo após a citação de Tiago 5, 17 e 18, quando ele ora para que chovesse e venha a chuva. Depois desse momento, nós percebemos que ele é ameaçado por Jezabel e foge. Ele é acometido de uma tristeza tão grande que ele chega a pedir a morte para si. Aí alguém pode estar pensando, não, agora ele está mais semelhante a nós, né? Um homem que está triste, um homem que tem medo, um homem que ao mesmo tempo ganhou uma batalha com profetas, matou esses profetas, agora ele tem medo de uma mulher, de Jezabel, como nós. Existe uma música que diz You Say, ela é de Lauren Daigley, e ela tem algumas versões em português. O título em português é Diz. A letra dessa música diz: luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor, tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Então ela conta, né, essa experiência que todos nós passamos. Muitas vezes, algumas coisas que vêm para nos diminuir, para dizer que nós não somos capazes, ou para nos atemorizar, para nos fazer esconder. E a canção diz muito bem: eu luto contra essa voz, porque eu ouço que o Senhor me diz. Tua voz me diz, tua voz me lembra quem realmente sou. E o refrão da canção diz: diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir.
que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Elias era um homem semelhante a nós. Em um momento ele ouve a voz de Deus, e Deus disse para ele orar. Não foi ele da cabeça dele, né? Você vai lá, você ora, né? Elias, ore para que não chova. Deus falou com ele, e ele orou, e não choveu. Depois ele orou, e choveu. E agora nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que novamente Deus fala com ele. Enquanto ele não estava ouvindo Deus, ele vai se esconder, ele vai pedir a morte. Mas Deus fala com ele. Vamos relembrar um pouquinho essa história. Aqui no capítulo 19, versículo 2, diz que Jezabel mandou uma mensagem, né, dizendo que iria matá-lo. Versículo 3 diz que, temendo, Elias levantou-se para salvar sua vida. Então ele estava fugindo, né? E nessa fuga, ele já começa a tristeza, a lamentar. Versículo 4, lá no finalzinho, diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E aí ele entra nessa tristeza. Muitos falam que é uma depressão, que ele passou por um momento de depressão. Mas no versículo 5 a gente já começa a ver Deus falando. Deus envia um anjo, e esse anjo diz: levanta-te e come. Duas coisas importantes: não fique prostrado, não deixe a cama te engolir, a tristeza te engolir. Levanta-te, mas para que você fique de pé, coma, se alimente. E diz que ele fez o que o anjo assim falou com ele. Depois o anjo manda ele caminhar. O texto diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E lá ele entrou numa caverna onde passou a noite. Mais uma vez ele se esconde. Mais uma vez parece que ele quer desistir, quer voltar lá para o seu sono. E mais uma vez o Senhor fala com ele. Lá no versículo 14, nós vemos que, no versículo 13, nós vemos a pergunta de Deus: que fazes aqui, Elias? E no versículo 14, a resposta de Elias. Ele respondeu, 1 Reis 19:14, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Repare que ele repete o que ele já havia dito, pouco mais acima, quando ele entra na caverna. Versículo 10. Ele repete, ele afirma. Até esse momento, ele só está ouvindo o que o seu coração diz. Ele só está levantando os problemas. E até problemas que ele mesmo vai aumentando. Ele diz que está só. Ele diz que não há esperança. Repare que depois de tantas vitórias, a gente poderia imaginar que nunca aconteceria algo assim com Elias. Sabemos um pouquinho da trajetória dele, né, das histórias dele. Tantas vitórias. Mas é exatamente isso. Eu acredito aqui que ele meio que estava falando: agora eu vou aposentar, né? Depois desse fato último aqui, quando ele derrota os profetas, quando ele tem aquela grande vitória, ele provavelmente falou: não, agora chega, né? Não vou ter mais problema. Mas foi quando vem, talvez, o mais temido problema, que essa Jezabel não devia ser fácil. E ela vem e ameaça de morte. E ele fala: Deus, eu tenho sido fiel, como se ele agora estivesse culpando um pouco a Deus, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor. E parece que nada está acontecendo. O que o Senhor diz? Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho,
para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à sua espada, a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos de joelho, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Você já parou para pensar a diferença do que o Senhor diz e do que a nossa própria mente diz, do que os nossos inimigos dizem, do que aqueles que nos perseguem dizem? As palavras de Deus aqui são muito acalentadoras, são de motivação à vida dele. Volta ao teu caminho. Não acabou, você está pensando em aposentadoria? Volte ao teu caminho. Você está com medo de morrer? Você não vai morrer, os seus inimigos irão perecer. Temas. Uma das reclamações de Elias, fiquei só, e Deus diz: conservei 7.000, todos de joelho, os joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está só. Muitos estão contigo, muitos são fiéis. E essa palavra acalentou o coração de Elias. Levanta, anda, levanta, come e anda. Eu e os outros estamos contigo. O que nós estamos ouvindo, irmãos, dia a dia? Não é difícil ouvir palavras de desmotivação. Não é difícil nós mesmos nos acusarmos. Hoje mesmo estava falando, Dia dos Pais, a gente ouve o modelo, o exemplo de pai, aí a gente fala: nossa, eu sou um miserável mesmo. A família linda, aí você fala: mas a minha família, ela não é tão linda como esta. Mas o que Deus diz? Deus diz: não desanime, segue adiante. Se ainda tem vida pela frente, seja melhor do que antes, do que ontem. Faça o seu melhor. Essa frase é interessante, Faça o seu melhor. Você já percebeu que faça o seu melhor? Ela é cada dia melhor, Se você fizer o seu melhor hoje, o seu melhor de amanhã é maior. E como isso é bom. Porque cada vez que nós esticamos esse músculo, que nós nos dedicamos a alguma coisa, nós vamos podendo fazer mais. Nós precisamos vencer então o que os outros dizem, o que o nosso próprio negativismo diz. Elias deveria olhar para os que não se dobraram, para Deus, para o seu trabalho, e não para Jezabel, e não para os que se afastaram de Deus. Elias deveria olhar para tantas coisas boas que tinham acontecido em sua vida até aquele momento. Tantos milagres, tantas vitórias, tantas bênçãos. Lembrando um pouco, ele foi alimentado por corvos no momento de fome, de sede. Ele foi levado para junto a um ribeiro. Depois ele é levado até um lugar para alimentar uma viúva que vivia num lugar onde só tinha pessoas que não eram de Deus. E Deus foi testemunhado ali com aquela multiplicação daquele azeite, com aquele filho que depois morre e é ressuscitado. Elias deveria olhar para tudo isso, para a história do altar, quando ele faz aquele desafio com aqueles profetas: vamos colocar fogo nesse altar, o Deus que acender esse fogo é o Deus verdadeiro. Que coragem, Podia não dar certo a parte dos profetas de Baal, mas e a dele se não desse certo? Mas Deus acendeu aquele fogo, Deus estava com ele. Nós falamos hoje cedo também na aula, nós temos tantas coisas boas para olhar, que aconteceram, que acontecem na nossa vida. É nessas coisas que nós devemos nos espelhar. E essa é a expectativa que nós devemos ter na nossa vida.
Um dia tem 1440 minutos. Eu podia colocar essa frase aqui, eu achei bem interessante. Isso significa que temos 1440 oportunidades diárias para causar impacto positivo. E aí você pode pensar em qualquer coisa. 1440 minutos. A gente tem 30 para ouvir a mensagem? Já pensou, gente? 1440. É muito tempo. Temos 90 minutos para ficar na igreja. Muito tempo, não? Eu não sei se tem jeito de dormir aí nesses 1440. Não vamos fazer conta agora não, depois você faz em casa. Oportunidades para fazer o bem, oportunidades para nos arrependermos do mal praticado, oportunidades para aproveitarmos as oportunidades, oportunidades para ouvir o quê? O que diz o Senhor. Para, ouvindo o Senhor, seguir o seu chamado, seguir a sua voz. Elias, como um de nós, o Senhor falou para ele orar, para não chover, e ele orou e não choveu. Depois o Senhor falou para ele orar, para chover, e ele orou e choveu. O Senhor falou, levanta, e ele levantou. Vai, e ele foi. Entre tantas situações aqui, que ainda faltavam para a vida dela, uma das mais abençoadas era dar essa sucessão, né? Para Eliseu, que iria continuar o seu trabalho. Às vezes a gente esquece, né? Não é só aposentar, a gente tem a oportunidade na vida de ensinar outras pessoas, de incentivar outras pessoas, para que fiquem no nosso lugar, para que continue servindo a Deus, para que a nossa vida seja um espelho para essas pessoas. Aonde que os mais jovens vão se espelhar, irmãos? É na gente, não é? Como a gente faz a obra do Senhor, é que os nossos filhos vão fazer. Assim a igreja precisa crescer, se espelhando nos mais velhos, naqueles que continuam, naqueles que não desistem, naqueles que acreditam em oportunidades e que se alegram nas oportunidades. Tem uma segunda frase aqui, coloque para nós. Um pessimista é aquele que dificulta as oportunidades. Um otimista é aquele que cria oportunidades para as suas dificuldades. Quem somos nós? Eu fiquei pensando, é bem isso, né? Tem uma oportunidade, vamos dificultar isso. Oh, irmãos, como nós somos frágeis. Oportunidade de evangelizar, oportunidade de ir à igreja, oportunidade, a gente dificulta. Ah, mas hoje não posso, hoje não dá, não tem como. Ah, não. Pessimista, e seja o que isto aqui qualquer, dificulta as oportunidades. Agora o otimista, ele cria oportunidades para as dificuldades. É tão bom isso, irmãos, a gente conseguir ver oportunidades nas dificuldades, não é? Oportunidades nas dificuldades. A gente tem visto que as dificuldades de estar uns com os outros criou-se tantas oportunidades, tantas pessoas vendendo online. As igrejas começaram a fazer programas, reuniões pela internet. Surgiu uma oportunidade. Da onde? Da dificuldade. Ouça o que o Senhor diz e aproveite dessa forma. Deus não nos abandonará, irmãos. Deus está conosco. Nós precisamos ouvir o que o Senhor diz. Observem as aves dos céus, não semeiam, Mateus 6:26. Nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Deus cuida de nós, nós não podemos ter dúvida disso, independente das situações.
E olha que tem situações difíceis, irmãos. Não é só enfermidade, não. Tem várias situações difíceis na nossa vida. Mas nós não estamos abandonados. Estamos bem amparados pelo Senhor. As linhas podem parecer tortas, mas o nosso caminho é perfeito. Porque o caminho de Deus é perfeito. Não há erro no caminho de Deus. Gosto de citar o Salmo 118, 24. Esse deveria ser o salmo da manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque Deus nos deu mais esse dia. Uma frase de Aikin, que diz: lembre-se de que sua vida deve ser uma vida de cânticos. Para você, esse mundo é uma grande catedral de Deus. Uma grande catedral de Deus, ou seja, um lugar onde nós cantamos. Cantar é a demonstração da alegria, a esperança, louvar a Deus. Sem Deus, irmãos, nada podemos fazer. Sem Deus, nós ficamos perdidos, como Elias estava pedindo a própria morte. Talvez muitas vezes nós não temos coragem de pedir a morte, nem cometer suicídio. Mas nós estamos tristes, desanimados com a vida. Sem Cristo, sem Deus, nós realmente não podemos ter esperança. Porque nós só vamos enxergar aquilo que nos persegue, aquilo que nos destrói, as nossas fraquezas. Mas com Jesus, Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas uma frase de Meixner diz: a pane dele, ou seja, sem Deus, a pane, nada podemos fazer. Enquanto permanecermos nele, nada é impossível. Que Deus nos ajude a permanecer na palavra. Como continuar? Em comunhão com a verdade. Como continuar? Ouça o que diz o Senhor. E que a gente possa responder como o refrão da canção que diz: sim, eu creio. Eu creio sim no que o Senhor diz. No que diz o Senhor, no que diz sobre mim, eu creio sim. A última frase que está ali para a gente orar, para a gente terminar é: tudo o que importa agora é o que a tua voz me diz. Amém?